Bom, então vamos iniciar o nosso painel pelo Sandro. Tá? O Sandro é presidente da APAS, da CE, né, que é uma associação, a associação de dentro do nosso sistema, né? Ela tem um pouco tempo, né? Um ano ou alguns meses, né? Menos de um ano. Menos de um ano. Então, foi criada para, mais uma vez, defender os ataques que ocorrem das patrocinadoras. Então, palavra contigo. Tá ligado aqui? Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Alô? Agora sim. Alô? Bem, obrigado, Tamar. Uma satisfação estar aqui falando para vocês, trazendo, enfim, a nossa... Só fazer assim, botar um pouquinho mais. Fala, agora. Ah, tem? É ok? Fala. Alô? Alô? Ok. Então, como eu vinha dizendo, a satisfação está aqui presente, trazendo um pouco da nossa história, dos nossos problemas e enfim, das nossas propostas, né? Então, meu nome foi dito Sandro Rocha Pérez, né? No folder está como Fundo de Pensão Fundação CE, né? Mas não estou naturalmente falando em nome da Fundação, estou falando em nome da Associação dos Participantes de Planos Previdenciários da Fundação CE. Vou tentar aqui ocupar o meu tempo de forma a dar um relato das nossas questões específicas e deixar para alguma parte também para abordar temas que eu entendo ser de interesse geral de todos os participantes. Então, como estava dizendo para o Itamar, a Associação dos Participantes de Plano Previdenciário da Fundação CE, a PAR-RS, ela foi fundada no início do ano, 27 de janeiro, especificamente, nós fizemos a nossa Assembleia de Fundação. Então, ela foi fundada durante já o processo de retirada de patrocínio dos nossos planos, Plano Único e CE, né? Então, aquela velha figura de trocar o pneu com o carro andando, né? Então, tivemos que rapidamente nos organizarmos e dar alguma resposta frente a um contexto de acomodação, né? Comandado pela nossa fundação, né? Ao gerar essa acomodação por falta de transparência nas decisões e também por informações distorcidas, imprecisas, né? Que a pior informação é aquela que ela não é completa, né? Então, que levava os nossos participantes a estar diante de um quadro irreversível, né? Era isso que tinha, era um direito das patrocinadoras, as patrocinadoras podem isso, podem aquilo, podem tudo, e aos participantes cabe acatar. E esse era o cenário do começo de ano, né? Com divulgação já do calendário, quando é que iria ser feita a retirada do patrocínio. Em junho já ia ser protocolado, já tinha um estudo atuarial, e quanto ia receber cada um, enfim, as coisas voltando, né? E a gente que tem experiência no ramo, né? Então, decidimos então nos reunir e formar a nossa associação, né? São pessoas que formam a comissão provisória, com pessoas com larga experiência, né, em previdência, particularmente na Fundação CE. Temos vários ex-presidentes, ex-diretores, ex-conselheiros. Eu tenho 3 mandatos como conselheiro da Fundação, tanto indicado como eleito. E, então, para enfrentar essa situação e fazer uma representação efetiva, né? Também por parte da nossa categoria, diferente que a gente vê em outras categorias, os sindicatos e as associações mais atuantes, né? Nós temos uma tradição, infelizmente, na nossa categoria, na questão previdenciária, não ter uma influência muito grande, não suscitar uma disputa muito grande, né? A não ser em épocas de eleição, né? Aí cada um tem seus candidatos, enfim, coisa e tal.
mas assim, discutir o tema Previdência, contestar o tema Previdência, não é algo afeto. Então, é um vazio que a gente busca preencher, né? Então, no nosso estatuto, nós definimos uma associação estritamente com o intuito das questões previdenciárias, né? Não outra, né? De representar os direitos e defender os direitos dos seus associados, mas até agora a gente tem feito uma luta que vai muito além dos associados, uma luta sempre em aspectos gerais, ainda não temos nada específico, né? Porque há muita coisa geral a ser enfrentada. Então, diante desse contexto, a APAR conseguiu, através de discussões em grupos, de discussões, Telegram, WhatsApp, através de lives, né, que fizemos algumas, né, e de ser um polo de discussão. Hoje, assim, tem um polo, tem a opinião da APAR e a opinião, enfim, da Fundação, agregada com outras entidades. Então, a gente está polarizando essa discussão dentro de uma visão mais voltada aos participantes, né? Hoje, nós contamos com 600, um pouco mais de 600 sócios, mas num crescimento, né? De janeiro, nós tivemos regularização dos processos, CNPJ, essas coisas lá por início de abril, final de março. Quer dizer que, né, acho que em termos a associação está crescendo bastante. Bom, para dar uma ideia para vocês, né, do processo de retirada de patrocínio, né, alvo do processo de retirada de patrocínio 2 anos, né? Como vocês sabem, a CE ela foi privatizada, as 3 empresas, até bem pouco tempo, eram 2 empresas, né? Empresa de distribuição e a empresa geração e transmissão. Recentemente, o governo que se elegeu agora, ele separou os segmentos G e T. Mas lá na Fundação, permaneceram oficialmente, né, 2 patrocinadoras, a GT, né, e a D, e o governo, por uma jogada, enfim, de marketing político, se dá para pensar assim, né? A nova empresa de geração, para ser melhor privatizada, não fez um convênio de adesão com a Fundação, embora estavam lá os participantes, os seus empregados. Então, era uma situação irregular, né, mas que tinha o objetivo de facilitar a privatização ao publicar o edital sem a dívida previdenciária, né? Então, nossos planos, nós tínhamos lá do início da Fundação o plano único, né, o nome é bem sugestivo, e lá em 2002 foi oferecido então um novo plano, que é um plano misto, né? Tem uma parte saudada para quem já estava no plano e migrou, quem estava no outro plano e migrou, e para os novos entrantes ele é CD puro. Então, para quem fez a migração e hoje está em benefício, é um benefício PD, benefício definido, né? Então, a gente, aqui nesse quadro aqui, até falei, coloquei o CEPREV-BD, que é justamente essa parte. Então, o que nós vemos aqui, né? E do ponto de vista a grande maioria, né, dos planos dos participantes BD já estão aposentados. Então, vocês viram aqui no único e no CEPREV-BD a praticamente totalidade, nós estamos falando aqui de 7.500 pessoas, né? Enfim, envolvido numa retirada de patrocínio de um plano BD que tem conotações bem mais complexas para serem dirimidas, né? E uma parte, então, dos ativos que entraram lá, uma parte de 2.700 pessoas, né? Então, estão no plano CD, esses são um saldo de contas. Então, vocês podem ver aqui que a gente está falando, então, de 10.500 pessoas, né, das quais 7.500, né, são já assistidas de pensão, né, mas a grande maioria de quem não é assistido está no plano CD. Benefícios concedidos, 7 bilhões, né, mais cerca de 1 bilhão de benefícios a conceder, mas
desse 1 bilhão, a maioria do benefício a conceder é parte CD, então nós estamos falando aqui de algo em torno aí dos 9 bilhões aqui em discussão, porque existe uma de provisões a constituir ainda para verter para os planos algo em torno de 2 bilhões. Né? Então, esses são os números, então, um passivo atuarial significativo, né? Um patrimônio lá hoje na fundação 5 bilhões e 200, né? Mas uma dívida das patrocinadoras ainda a constituir de 2 bilhões e 200. Aqui vocês podem ver que o plano único é um plano que tem mais, aqui somar os dois, é um plano que tem mais 500 milhões mais ou menos de déficit, então soma-se a isso uns 3 bilhões. Né? Esse é o tamanho do que está em discussão aqui. Então, e essa é algo que eu friso para você, a quase totalidade já assistidos, né? Aqui no CE-PREV-BD eu tenho uma idade média de 72 anos, de 70 anos, e no plano único eu tenho uma idade média de 70 anos. Então, vamos considerar aqui, né, a grande maioria assistidas com uma idade média de 71 anos. Como é que a APA se organizou para enfrentar essa disputa, essa luta aí? Né? Nós dividimos e optamos por abordar, né, já que a retirada de patrocínio era algo dado como certa, e nós não queríamos que houvesse a retirada de patrocínio, então nos preparamos para enfrentá-la, né, e para evitar que isso acontecesse. Mas também não podemos ficar desprevenidos, né, e já preparando o que seria um plano B, né, o que fazer se houvesse a retirada do patrocínio. Né? Então, a gente sempre trabalha isso em paralelo, para que depois, quando vier agora a notícia, não, vai ter que haver, não vamos começar do zero, já vamos ter preparado como seria a nossa vida se as duas coisas, se isso viesse a acontecer. Então, na manutenção dos planos, o que a gente entendeu, né, já na época, e o que a gente está praticando? Né? Vamos trabalhar em cima de retardar o processo, quer dizer, que dentro daquele contexto de governabilidade, da Previc, de judiciário, tu chegar lá e dizer o seguinte, não quero que haja a retirada do patrocínio, porque é direito adquirido, gostar lá, é bater e voltar. Né? Então, a gente tinha essa percepção tática de que nós precisávamos retardar o processo e apostar entre aspas, né, trabalhar para que houvesse uma mudança institucional no país e que pudéssemos discutir a questão de mérito numa situação mais favorável. Né? Então, assim fizemos, né? E aí, para retardar o processo, fizemos várias denúncias da Previc, uma delas, por exemplo, a falta de convênio de adesão de uma empresa. Então, tinha uma empresa cujos empregados estavam no processo de retirada do patrocínio, mas a empresa aos quais eles estavam ligados não pediu a retirada do patrocínio. Olha a situação. Então, isso é uma regularidade. Né? Bom, se tem que regularizar, bom, então essa empresa tem que vir para dentro do processo de retirada do patrocínio. A mesma coisa, já atrasa. E assim a gente vai trabalhando. Entramos com ações judiciais novas e entramos como parte interessadas em ações judiciais em andamento. Né? Existe uma ação judicial, por exemplo, bem emblemática, que se refere a uma lei estadual, 12.593, onde está explícito lá, da época da desverticalização da CE, que, com todas as letras, né, que os planos previdenciários da Fundação CE devem continuar, né, como condição àquela desverticalização, quando foi aprovada a desverticalização, que os planos devem continuar e que a administradora desses planos é a Fundação CE. Né? Essa lei não foi revogada. Né? E o polo dessa lei, um deles é a Fundação CE contra as empresas. Só que, em determinado momento, a gente sentiu que a Fundação CE não estava defendendo adequadamente. Então, nós estamos lá como parte interessada.
né? Porque ela é fundamental. Inclusive, ela é fundamental para a nova ação judicial que nós tivemos, né? Que nós entramos com uma ação dizendo o seguinte: olha, enquanto houver controvérsia, enquanto não tiver definida todas as questões, não pode haver a retirada do patrocínio. Então, nós não entramos dizendo que tem que tirar a retirada do patrocínio, nós entramos dizendo, olha, então não pode fazer a retirada do patrocínio enquanto existem coisas controversas como essa. Né? E conseguimos, nessa ação judicial, nós conseguimos vitória aqui em nível estadual, inclusive a nível de decisão de segunda instância, com uma liminar do desembargador Favreto, né? Suspendendo oficialmente a retirada de patrocínio. Né? As empresas recorreram ao STJ, né? Um argumento bem espúrio, dizendo que a manutenção dos nossos planos, né, não havendo a retirada, botava em risco todo o sistema previdenciário do país, né, e que botava em risco o atendimento da energia elétrica no estado do Rio Grande do Sul, que poderia entrar em caos por causa disso. Né? Sendo que, usando um decreto, enfim, um dispositivo, só que é acessível a entes públicos. E o ente privado acionou isso e o presidente do STJ, no último ato que ele fez antes de largar a presidência do STJ, passou a liminar. Né? Então, esse é o cenário que nós temos, né? Nós recorremos a isso, né? E hoje, até antes de chegar aqui, eu estava atendendo nosso advogado, o Fábio, lá em Brasília, está entrando em contato com a ministra lá, fazendo uma prévia, e no dia 7/12 nós temos uma audiência, né, que vai ser julgada pelo plenário do STJ. Né? Então, nós já estamos, as nossas discussões já estão no STJ para discutir. Enfim, né? Fugindo um pouco daqui, mas essas foram as ações que nós andamos. E também, nessa parte, assim, a gente entende assim, que existe, dentro desse contexto, isso já foi falado aqui por outros que falaram aqui no seminário, que existem resoluções e portarias, né, que nos prejudicam. Então, identificar essas resoluções e portarias, né, dentro de uma percepção que dificilmente nós teríamos no Congresso Nacional favorável, né, mas era bem provável que nós tivéssemos um governo mais apto, nós discutimos as nossas coisas, né? Então, mexer em lei é algo bem mais difícil, mas mexer em resoluções de portarias seria algo viável, né? Essa visão, enfim, de aguardar o melhor momento para buscar essas mudanças. Bom, no outro cenário, né, havendo a retirada de patrocínio, se tudo isso que a gente está fazendo não der certo, né, a gente também já tem que se preparar, e dentro de uma abordagem de minimizar as perdas, né, de fazer com que a gente perca menos, né? Dentro perder, se vai perder ao sair de um plano PD com benefício definido, né? Reajustado com o NPC, enfim, é a situação que se tem hoje pela qual a gente trabalhou e fez merecimento. Né? E dentro dessa política de minimização, a gente entende assim, então, que tem que, ao fazer a migração para um novo plano, que naturalmente a gente difundiu na categoria e defendeu a cultura previdenciária, né? Então, assim, não é sair a gastar o dinheiro, e sim, aquele é um dinheiro de previdência, a gente tem que trabalhar bem nisso. Então, trabalhar em cima do valor que vai ser migrado, né? Maximizar esse valor, né? E depois indicar um plano previdenciário que seja adequado a um pagamento de benefício continuado. Bom, essas questões aqui eu terminei me adiantando no outro slide, tá? A questão do STJ, a questão da CEG, né? Mas também, assim, como os resultados parciais ainda do que eu ainda não falei, tá? A retirada, aquilo que ia acontecer em junho, ela está trancada, tá? Ela não foi sequer protocolada ainda na Previc, né? Essa questão até coloquei assim como um resultado, porque para quem ainda não passou por isso, e a gente sabe que várias categorias, principalmente as estaduais aqui, que
se mantém o mesmo governo, vão passar, né? Eu acho que é um resultado que a gente deve trabalhar bem, que é essa questão assim, ó, e isso é uma tática, inclusive, de quem quer defender a retirada do patrocínio. Eles divulgam os valores individuais, trabalham em cima do que cada um vai receber, todo mundo chega assim, olha aquele valor, mas que maravilha, vou resolver a minha vida em cima disso, e tu começa a trabalhar e tu vai ver que não é nada disso que estão falando. Né? Por exemplo, companheiros do Cid Polo, que atravessaram um momento assim, estava fazendo o mesmo valor, ninguém queria saber do valor não dinheiro. Né? Então, esse é um ponto fundamental nessa disputa. Né? A gente vamos ver o que significa isso aqui. Né? Então, acho que isso hoje está presente para as pessoas na CE, que aquele valor que foi divulgado é insuficiente para manter o mesmo nível de que se tem hoje. Bom, e uma coisa importante, e até em função disso, né, como para não parecer que foi uma proposta das patrocinadoras e uma proposta da fundação, então houve uma instalação, uma estratégia de instalação de mediação na Previc, através da CMCA, né, Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, né, para que essa decisão viesse com um cunho de conciliação entre as partes, vamos dizer assim, né? A gente atuou bastante sobre isso também, e até hoje a tal da Câmara não fez nenhuma reunião. Né? Então, ao instituir a Câmara, o processo foi suspenso. E ao não andar, o processo está suspenso, e então temos êxito nessa política de retratamento do processo. Bom, também trabalhamos e pesquisamos, né, a forma de apresentar um plano alternativo, né, para receber as nossas reservas e depois transformá-la em benefício continuado. Fizemos uma tentativa junto à Fundação CE de implantar um plano instituído lá dentro da Fundação, né, mas com características bem diferentes do que eles estavam apresentando e do que eles querem. Né? Naturalmente, o episódio só serviu para deixar claro o que cada um dos lados estejam pensando, que estamos pensando em coisas bem diferentes. Né? Então, pensando num grande negócio que se apresenta, nós estamos pensando em como deixar a vida das pessoas menos intranquilas se houver a retirada do patrocínio. Né? Então, a nossa pesquisa nos conduziu, né, o plano da ANAPAR Prev. Então, nós estamos trabalhando bastante essa questão junto à categoria, claro, sem avançar, né, e deixando claro, melhor dizendo, que a nossa prioridade é manter os planos, mas sabendo que ali tem um porto razoável para uma estratégia que a gente pode, enfim, né, ter uma situação melhor. Tá? Então, nós entendemos que o plano da ANAPAR tem toda uma expertise, um conhecimento da ANAPAR em cima da Previdência Complementar. A gente, se associaria, compartilharia isso, né, ao aderir ao plano da ANAPAR Prev, né? A questão do regulamento do plano foi muito bem pensado. Nós, quando discutimos com a Fundação CE, nós levávamos como base o plano do regulamento da ANAPAR Prev, com renda por prazo determinado, por dificuldades de retiradas. Isso é bom para a rentabilidade do plano, incute uma questão de cultura previdenciária, enfim, o regulamento, entendendo assim que o regulamento do plano da ANAPAR é aquilo que a gente imaginava, né, fazer. Iríamos copiá-lo, inclusive, se a gente fosse para a Fundação CE. E o modelo de gestão da Fundação Viva, o Cid já falou aqui, né, acho que até um patrimônio nosso do setor, né, ter uma entidade cujos conselheiros são todos eleitos e, a nível de diretoria, tu prioriza a questão da capacidade, enfim, da contratação de profissionais habilitados, enfim. Então, essa distinção, né, entre o que é o Conselho Deliberativo, como atua a diretoria, esse papel bem definido, o que é um instituidor do porte da ANAPAR,
né, para fazer, enfim, essa por conta balanço, é algo realmente que a gente recomenda, né? E o resultado está aí, rentabilidades bem acima, né? Se comparar com o plano CD da nossa fundação, está dando, até outubro, está dando mais de 3% de diferença, né? Então, e dentro de uma previsibilidade, né? Tu olha a curva da rentabilidade do Anapar-Prev, ela segue uma linha, né? O plano da Fundação CE oscila. Um mês é menos tanto, no outro mês é mais tanto, coisa e tal. Então, tu vê que não tem uma qualidade nesse gerenciamento. Então, nós estamos apostando, né, no nosso futuro, né, estamos trabalhando em conjunto, já fizemos uma live, o Silas e a Natália participaram, nós já estamos programando uma outra live para divulgar junto com a categoria. Essa live aí da apresentação do Anapar-Prev, lá no nosso YouTube, já teve 1.700 visualizações, né? Então, algo que suscitou bastante interesse. Bom, então, já não sei bastante, mas falamos das coisas específicas. Vou tentar agora passar uma ideia de coisas gerais, assim, que naturalmente é o nosso problema, né? Mas é algo que interessa a todos, né? E é uma questão central, a questão das perdas na retirada do patrocínio, né? Existe aquelas perdas de intranquilidade, enfim, a gente tem que mudar a nossa vida. Agora nós tínhamos um viés, passamos a ter outro, né? Vamos ter que nos preocupar, isso é uma coisa, mas existem perdas quantificadas, perdas reais, que nós queremos passar aqui, principalmente para o pessoal que ainda não chegou nesse estágio. Uma questão é óbvia, né? Nas empresas privadas, né? Por que uma empresa privada opta pela retirada do patrocínio, né? Ele tem uma dívida, ele tem uma dívida equacionada para ser paga em longo prazo. Esses caras estão acostumados, são campeões em transformar dinheiro em mais dinheiro. E, bom, então por que eles vão querer dar e pagar à vista uma dívida que eles podem pagar no longo prazo, pessoal? Porque está barato isso aqui. Então, esse é um tema assim, que é menos nobre, essa abordagem é menos nobre, mas é a abordagem deles. Tá? E é uma abordagem que nós temos que enfrentar. Bom, isso vem, por que está barato? Pela metodologia de cálculo que está incluída lá na Resolução 53. E eu quero deixar claro, assim, aqui não vai ter uma crítica ao que foi feito no passado, né? Foi feito no passado, dentro de um contexto super adverso, as coisas, e tem coisas ali de preservação, qualquer coisa era muito bom, né? Agora, você está falando do contexto de transformação. Então, vamos apontar o que a gente vê que é problema e que pode melhorar a nossa vida. Tá? Bom, a Resolução 53, ela fixa, né, que a avaliação atuarial de retiradas de patrocínio deve levar em conta as premissas financeiras e atuariais vigentes na época, ou seja, todo aquele raciocínio que tu usa para acompanhar o desenvolvimento do plano, que é isso, né? Não são coisas taxativas e definitivas, são estudos muito bons, né? Fazem parte da nossa cultura. Às vezes a gente acha, ontem aqui foi falado em pílulas de rosa, né? Que é bom para tudo, né? A gente acha que não, é muito bom, mas para alguma coisa não serve. Tá? Essa é a diferença que a gente quer colocar. Então, lá está dito, então, por exemplo, para os assistidos, que no nosso caso é a totalidade, né? Que o cálculo deve ser feito usando a teoria do valor presente e usando como taxa de desconto aquela taxa de juros, né, que está projetada como expectativa de rentabilidade dos próximos anos se o plano continuasse, né? Então, o que isso causa, né? Uma perda geral. Tu pega, faz o cálculo e tu diminui. O nome está dizendo taxa de desconto. Então, tu diminui assim, um valor, taxa, claro, tu diminui 30% do teu benefício inicial a partir daquela taxa de desconto. Vamos lá. Eu sou um cara bem ciente, eu sou um cara que tenho que... Eu sei que eu tenho que ter a minha aposentadoria e que aquele dinheiro é para aposentadoria. Então, eu pego as minhas reservas individuais que foram calculadas,
não mexo em nada, não uso ela para nada, vou lá no Anaparprev e digo o seguinte, eu quero pegar essa bolada e botar no Anaparprev, tá? E a minha expectativa é de 20 anos, então eu escolho receber esse valor por 20 anos. O que eu recebo como resposta? Que o meu benefício é 30% menor do que o benefício que eu estou recebendo, 30%. Tá? Isso aí não é retórica, é fato. Tá? Isso é o que acontece. Não é culpa da Anaparprev. Se eu botasse no família, isso ia ser igual. Se eu botasse num outro plano, ia ser igual. Bom, um plano ou outro, agora daqui para frente, vai me dar maior rentabilidade, pessoal. Mas o ponto de partida é esse. Tá? Então, esse é um. Se eu estou falando em quitar compromissos, como é que eu vou quitar com algo que me dá, que eu começo 30%? 30% muda a minha vida. Não é 5%, é 30%. Tá? Para um cara que tem uma expectativa de vida de 20 anos. Né? Então, essa questão é uma questão que merece muita atenção, né? Porque existe, no nosso entendimento, uma abordagem distorcida. Né? Porque existe um contexto de continuidade de plano e um contexto de ruptura de plano. Não fomos nós que provocamos a ruptura. Eu quero ficar com o meu plano. A empresa, de uma hora para outra, ela apresenta, então, dizendo que não quer mais, que ela tem que arcar com isso. Né? E agora, o mais incrível é que quando tu trabalha em termos de uma teoria do valor presente com taxa de desconto e continuando com o regime financeiro de capitalização, tu está dizendo que a ruptura é para a empresa. Para o participante, não. Aí é cômodo. Por que eu estou dizendo isso? Porque na indenização, para fazer a indenização, estão contando com a rentabilidade que o participante sozinho vai ter depois de que ele rompeu o contrato. É isso a taxa, o significado da taxa de desconto. Tá? Então, assim, olha, eu estou aqui te pagando, o valor é esse, tá? Mas eu vou te dar um pouco menos e tu aplica aí no mercado financeiro que tu vai chegar com aquele valor. Não, mas o cara, assim, tu quer romper, não tem meio romper. Entendeu? O que eu vou fazer daqui para frente é problema meu, eu não quero isso. Mas é problema mais. Mas ele vai mais longe, tá? E eles, ao dizer isso, eles especificam qual é a taxa que tu tem que buscar no mercado financeiro. E a taxa de juros, e eu vou mais longe ainda, tá? Que essa taxa de juros que tu tem que buscar sozinho é uma taxa de juros que eles não conseguiram com toda a estrutura que eles têm. Porque se eles tivessem conseguido essa taxa de juros, a patrocinadora não queria sair, não. A patrocinadora está saindo porque aquelas taxas de expectativa não foram alcançadas. Então, é maluco isso. Entendeu? Não é possível, é inaceitável isso. Tá? É uma coisa desrespeitosa numa relação democrática que tem que se ver. Né? Então, todas essas questões das premissas, taxa de juro real, regime financeiro, tábua de mortalidade, todos nós sabemos que existe uma tendência de aumentar a expectativa de vida. Se eu estou numa continuidade do plano ao longo da minha vida, isso, 2, 3 anos tem revisão de etapa de mortalidade, desagrava isso, desagrava aquilo, e isso não é do ar, porque é da lógica de acompanhamento. No momento que tu faz a retirada de patrocínio, tu congela essas coisas. Né? Então, numa retirada de patrocínio, a taxa de mortalidade não pode ser a tábua. Tu tem que dar uma desagravada, tu tem que prever a expectativa que isso vai ter de aumento. Então, é absolutamente injusto e absolutamente ilegal do ponto de vista da preservação dos direitos, isso que está acontecendo e que está explicitado, né? E que é fruto das resoluções recentes desse governo. Né? Então, assim, a gente tem uma máxima, assim, a gente trabalha assim inclusive falando da privatização e de coisa e tal, que isso vai nos levar a um futuro incerto, a retirada do patrocínio. Não. O futuro é certo.
que é, nós vamos ter uma queda significativa da nossa condição de vida. Tá? É certo isso. Se continuar a regra aqui daqui. Tá. Desculpa. Bom, só que eu só deixei aqui, que é uma tabela, quem acessar o material, vai ver que tem uma tabela aqui com o número de anos e qual será o desconto para cada ano, com 2 taxas de juros, que é a do plano. Bom, deixa eu apurar aqui. Então, 2 propostas, né, para que isso não aconteça. Tá? Bom, a primeira é do ponto de vista jurídico. Tá? A Lei 109 dá um tratamento diferenciado aos aposentados, seja lá no artigo 17, onde diz que vale as condições de aposentadoria, as condições de aposentadoria devem ser válidas para o resto, e lá no artigo 68 diz que isso se torna direito adquirido do participante, né? E condiciona que a retirada de patrocínio ela deva se dar somente com a quitação de todos os compromissos. Então, como é que eu quito algo que eu tenho benefício vitalício, né? Então, uma abordagem que não seria nenhuma loucura, que as resoluções normatizassem que não é possível aposentar o assistido se atingido pela retirada do patrocínio. Né? Não seria nenhuma loucura dizer isso, em face do que está na lei. Né? Não que está nas resoluções, e nós podemos, sim, trabalhar algo em cima das resoluções, e do ponto de vista jurídico. Tá? Do ponto de vista técnico-atuarial, né? Nós vimos, então, que assim, o benefício justo é aquele que nos mantém o mesmo, de ponto de partida com o mesmo benefício, e isso só acontece se na aplicação do valor presente eu usar a taxa de juros zero. Tá? O que é usar a taxa de juros zero passando para o português? É que os rendimentos futuros não compõem o capital necessário à indenização. Né? Eu tenho que indenizar com aquilo que está aqui na minha frente. Eu não tenho que contar com o que vai acontecer no futuro. O que é isso? Tá? Regime de repartição simples. Tá? Então, a própria resolução 30, vigente, recente, ela lá diz o seguinte, quando fala em regime financeiro, ela diz o seguinte: regime de capitalização, né? Ela é obrigatória para o financiamento de benefícios que sejam programados e continuados. E ela é facultativa para os demais. Isso a própria Revig está dizendo. Né? Repartição simples. Tá? Para benefícios pagáveis por invalidez, por morte, por doença, por reclusão, na forma de pagamento único. O que se aproxima mais da condição de retirada de patrocínio quando precisa haver uma indenização? Então, também não estaríamos dizendo nenhuma besteira se nós trabalhássemos em cima da repartição simples na hora da retirada de patrocínio. Né? Então, essa é a proposta, numa avaliação atuarial de retirada de patrocínio, o regime financeiro seja repetição simples e taxa de juros zero. Né? Temos um precedente, né? Entrou lá, até recente, né? A portaria do Ministério do Trabalho, em 1467, ao trabalhar em cima de um possível equacionamento de déficit no regime geral da Previdência, apresenta, então, uma solução criando 2 fundos. Tá? Eles chamam, inclusive, fundo de repartição e fundo de capitalização. No fundo de repartição, aqueles já aposentados. Né? Fechado, não entra mais ninguém. No fundo de capitalização, os novos, enfim, os que ainda não acederam à aposentadoria e os novos entrantes. Né? Então, deixamos aqui uma sugestão para esse fato. Por fim, quase como uma reflexão aqui, né? Então, a retirada do patrocínio sucede a privatização. Isso é o que acontece. Né? E aí a gente vê assim, qual é o papel das entidades fechadas, daquelas que a gente tem tanto apreço, que a gente ajudou a construir, tal, mas hoje vive um outro contexto. Qual é o papel das atuais, da direção das entidades dentro desse contexto? No caso da CE, a Fundação CE, a Fundação CE foi favorável, né? Não usou documentos
que poderia influenciar decisivamente na aprovação. Por exemplo, um contrato que diz que, em caso de privatização, deveriam ser quitadas da vista no momento do ato da privatização. Isso escrito, regulamentado, assinado pelo governo estadual na época. Né? Não foi utilizado no edital da privatização. Né? Até hoje, da privatização do Brito, lá, nós ainda, na CE, tem danos porque entrou no edital da privatização. Agora, não entraram, e isso foi uma joia. Então, o pessoal que está na gestão da fundação pode escolher isso, exatamente. Tá. E jogam para isso e vão também trabalhar para retirar do patrocínio. Então, vou terminar aqui, né, deixando essa questão, né, e dizendo que se apresenta, e a gente tem cuidado, a gente tem que identificar isso, né, se apresenta, sim, um grande negócio, né, com o afastamento das patrocinadoras, né, e usando uma linguagem de aproximação, de defesa dos direitos dos participantes e tal, tu poder administrar um grande patrimônio com a saída das patrocinadoras de uma forma automática. Tu toma conta, né, o grupo tomando conta de uma entidade para depois, sim, maiores controles externos, né? E, por fim, assim, para deixar nesse slide a questão das propostas, aqui, as resoluções, toda a normalização da retirada de patrocínio, ela é voltada, ela cria, ela tem presente dois polos que eles não existem, né? Que é o polo das patrocinadoras e o polo das entidades fechadas que estão administrando Só que as entidades fechadas são governadas, na sua maioria, pelos patrocinadores. Então, não há... Então, existe uma falta de representação legal nesse processo dos participantes, né? A própria comissão de mediação, por exemplo, não cabe a participação da comissão de mediação a participação dos participantes, né? E esse é um aspecto que nós temos que revisar. Então, era isso. Peço desculpa aí pelo tempo, Itamar, mas, enfim, era isso que nós temos para vocês. Obrigado. Esse slide aqui, nós estamos numa campanha publicitária, então esse é o lema da campanha, Tira a Mão do Meu Futuro, temos vários vídeos, coisa e tal, aí está o nosso site e o nosso e-mail aí para eventuais contatos.